E se um garoto de 11 anos começasse a dizer que estava sendo perseguido por uma entidade demoníaca, e meses depois o homem que tentou ajudá-lo acabasse acusado de assassinato? Foi exatamente o que aconteceu com a família Gressel em Connecticut, nos Estados Unidos. O caso ficou conhecido como o Diabo no Tribunal e até hoje divide opiniões. Mas existe uma pergunta ainda mais assustadora: David realmente estava possuído? Ou havia outra explicação para tudo aquilo? Conheça agora o documentário O Diabo no Tribunal da Netflix. A história começou em 1980, quando David Gressel, ainda criança, teria começado a apresentar comportamentos extremamente estranhos. Segundo o próprio David, as pessoas próximas à família, ele dizia enxergar figuras assustadoras e afirmava que estava sendo atormentado por uma presença sobrenatural. O que inicialmente poderia parecer apenas um episódio inexplicável, acabou se tornando cada vez mais intenso. A família, sem saber exatamente o que fazer, procurou ajuda. Foi nesse momento que entraram na história os famosos investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren. Eles passaram a acompanhar o caso e ajudar a família a buscar uma intervenção religiosa. A situação chegou a um exorcismo, durante o qual foram feitas gravações que posteriormente apareceram no documentário. David teria apresentado comportamentos violentos, gritando e dito coisas que assustaram profundamente seus familiares. É justamente aqui que a história começa a ficar ainda mais controversa. Durante o ritual, Annie Sherber e Johnson, namorado de Debbie Gressel e futuro cunhado de David, tentou intervir quando percebeu que o garoto estava sofrendo. A partir desse momento, os acontecimentos tomaram um rumo ainda mais sombrio. Meses depois, no dia 16 de fevereiro de 1981, Annie Johnson matou o senhor Alan Bono em Brookfield, Connecticut. Arne afirmou posteriormente que não se lembrou do momento do ataque e que algo havia tomado conta dele. E foi aí que surgiu uma das histórias mais famosas dos tribunais americanos. Abre aspas, o diabo me fez fazer isso. Os advogados de Arne chegaram a tentar utilizar a suposta possessão demoníaca como argumento de defesa, mas o juiz não permitiu que a possessão fosse apresentada como defesa jurídica. A estratégia acabou sendo modificada por legítima defesa. Em novembro de 1981, Arne foi condenado por homicídio culposo em primeiro grau e recebeu uma pena de 10 a 20 anos de prisão. Ele acabou cumprindo 5 anos de prisão aproximadamente antes de ser libertado. Mas talvez a parte mais intrigante do documentário esteja no final. O irmão de David, Carl Gressel, apresenta uma versão completamente diferente dos acontecimentos. Segundo Carl nunca acreditou que David nem Arne estivessem possuídos. E durante suas investigações, ele investigou por conta própria, ele descobriu o passado da família e ele levantou uma possibilidade perturbadora. Segundo Carl, sua mãe Judy Gressel teria colocado Sominex, que é um medicamento utilizado para auxiliar a dormir, na comida da família. Carl acredita que isso poderia ter contribuído para as experiências e possíveis alucinações tanto de David como e mais um detalhe fundamental.
isso não foi estabelecido como uma explicação comprovada para o caso. É uma alegação apresentada por Cal e explorada no documentário. E David não concorda com essa interpretação. David continua afirmando que aquilo que viveu quando criança foi real e que ele realmente acreditava estar possuído. O próprio diretor Christopher Hoffer afirmou que depois de conversar longamente com os envolvidos, acredita que David estava realmente relatando aquilo que sinceramente viveu, embora isso não transforme sua interpretação dos acontecimentos em uma prova objetiva de possessão. Essa é outra parte importante da história. Arne manteve sua versão de que não matou Alan Bono conscientemente. Ele afirmou que houve uma discussão e que depois de determinado momento não se lembrava do que tinha acontecido. Entretanto, juridicamente, a alegação de possessão não foi aceita. E Arne foi condenado a cumprir pena. Depois de sair da prisão, ele se casou com Debbie Gressel. O casal teve 2 filhos e permaneceu juntos até a morte de Debbie em 2021. Uma atualização importante é que Arne voltou a falar publicamente sobre o caso do documentário da Netflix lançado em 2023, em uma atualização publicada pela revista People em fevereiro de 2026. Arne, nessa entrevista, ele continua sendo apresentado como alguém que sustenta sua versão dos acontecimentos e afirma que sua fé religiosa se tornou ainda mais importante depois de tudo que aconteceu. E talvez essa seja justamente a força desse documentário. A Netflix não apresenta uma resposta definitiva para a pergunta: David Gressel estava realmente possuído? De um lado, existem os relatos da família, as gravações, as experiências escritas por David e a participação dos Warren. Do outro lado, existem as dúvidas de Cal, a hipótese envolvendo medicamento e inúmeras questões sobre o que realmente aconteceu dentro daquela família. E existe ainda uma terceira questão: até que ponto o medo, a crença e a influência das pessoas ao redor podem transformar uma situação inexplicável em algo que parece sobrenatural. Mais de 4 décadas depois, o caso continua sem uma resposta capaz de convencer todo mundo. No fim das contas, O Diabo no Tribunal não é apenas uma história sobre demônios. É uma história sobre uma família diante de acontecimentos que não conseguia compreender, sobre crença, medo, tragédia e versão completamente diferentes de um mesmo passado. David continua acreditando que foi vítima de uma possessão. Cal acredita que existe uma explicação muito mais humana do que realmente aconteceu, e Arne continua sustentando de que não matou Alan Bono conscientemente. A verdade absoluta talvez tenha ficado perdida em 1980 e 1981. Se não foi o diabo, então o que realmente aconteceu com David Gressel? E talvez seja justamente essa dúvida que torna esse caso tão perturbador até hoje. A duração do documentário de 1h, 21 minutos e 34 segundos é para maiores de 12 anos e é de 2023. E se você gostou desse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal. Um beijo, tchau.